sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa e o assunto de hoje é sobre numeral. Além disso, nós vamos revisar a acentuação das palavras oxítonas e paroxítonas. Para isso, é necessário que vocês abram o livro de língua portuguesa na página 250. Vamos começar? Análise linguística. Numeral. É possível caber em 24 horas em um segundo? Na linguagem figurada, o texto na fotografia abaixo pretende demonstrar o tamanho do amor que se sente, tão grande e tão constante que todo segundo seria explorado ao máximo para se amar. Te amo 24 horas por segundo. Nicholas Baer. Numeral é a palavra que empregamos para indicar quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. No texto acima, 24 é um numeral, uma classe gramatical variável que acompanha os substantivos ou palavras substantivadas. Mas atenção! Numeral é diferente de número, que é diferente de algarismo. Número é a ideia de quantidade e com ele realizamos as operações matemáticas. O numeral é a representação dessa ideia, que pode ser feita com algarismos, 24 ou palavras, 24. Portanto, o algarismo é o símbolo dentro de um determinado sistema. 2 e 4. No nosso sistema decimal, temos 10 algarismos. Os numerais, a depender do tipo de ideia de quantidade, estão divididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais parecem veicular a ideia mais básica de quantidade, enquanto os demais decorrem dessa ideia primária e têm a ver com a localização da parte em relação ao todo. Veja no quadro seguinte a classificação dos numerais. Na página 251, percebam que podemos observar no quadro a classificação dos numerais. Quanto ao algarismo, temos o romano e o árabico. Já o numeral cardinal indica quantidade precisa. O numeral ordinal indica uma ordem em série. Numeral multiplicativo indica a multiplicação, múltiplo. E o numeral fracionário indica a divisão, partes do todo. É importante que vocês leiam todo este quadro e, em seguida, vocês passem para a página 252. Por oferecer alguma dúvida, é comum encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como: fiquei na posição 50 no concurso, 50º lugar. Ele ganhou 10 vezes o salário na ação judicial, o décuplo do salário. Os números variam em gênero nas seguintes situações: apenas os cardinais 1 e 2, um carro, uma casa, 2 carros, 2 casas, 21 lojas, 42 academias, etc. Os ordinais: primeiro lugar, quinta visita, 10º colocado, 70ª chamada. Apenas o fracionário meio, meia porta. Aprenda mais. Na fala, os numerais fracionários e os multiplicativos
geralmente são utilizados na seguinte forma. Para o sentido fracionário, utilizamos um numeral ordinal, seguido do substantivo parte. Exemplo: sexta parte do livro, quarta parte da história. No sentido multiplicativo, utilizamos um numeral cardinal, seguido do substantivo vezes. Gritei 5 vezes. Telefonei 2 vezes. Entenderam o conteúdo de numeral? Agora, abra um livro na página 260. Nós vamos revisar sobre a acentuação das palavras oxítonas e paroxítonas. Escrita em foco. Acentuação. Oxítonas e paroxítonas. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminam em a, e, o, em, ens. Exemplos: cajá, maracá, café, giló, cabrobó, armazém, ninguém, armazéns. Por essa razão, palavras oxítonas que terminam de maneira diferente de a, e, o, em, ens, não recebem acento gráfico, como Aracaju e Pitu. As palavras paroxítonas recebem acento gráfico quando terminam de maneira diferente de a, e, o, em, ens, como em táxi, repórter, adorável, pólen, hífen, tórax, júri, ônus, elétrons, vírus, órfã. Uma observação importante é que palavras como sério e óbvio são acentuadas porque terminam em ditongo, não em ó. Se terminasse em ó apenas, não seriam acentuadas graficamente. O mesmo acontece, por exemplo, com pátria, que termina em ditongo, não em a. Agora que vocês já revisaram sobre a acentuação das palavras oxítonas e paroxítonas, vocês deverão fazer a atividade de escrita em questão, que está nas páginas 261 e 262. Uma outra atividade que vocês deverão fazer está nas páginas 252 até a 257. É a atividade de prática linguística sobre os numerais. Então, façam as atividades e até a próxima aula.